Eu sou Rafael Santana e estou mais uma vez aqui no canal Livro na Veia para trazer para vocês uma resenha misturada com uma pequena reflexão sobre algo que acontece muitas das vezes com quem é leitor. Eu vou ter que confessar para vocês que eu abandonei um livro. Larguei a leitura de um livro. Já é, se eu não me engano, o quarto livro que eu largo esse ano. Mas fazer o que, né? Essas coisas acontecem. Além de falar sobre isso, eu também vou contar um pouquinho da história de Jane Doe e o Berço dos Mundos. Esse livro aqui, ele é bem desconhecido, tá? Eu só comprei ele porque eu achei a sinopse interessante, né? Confesso pra vocês. Tanto que eu coloquei ele aí na lista de livros que eu leria ao longo do mês de agosto e de setembro. E no início, né? Apesar de o tom da narrativa me incomodar um pouquinho, o autor, né? Jeremy Letchlen, não acusando o autor de ter feito isso, mas eu tenho uma ligeira impressão de que ele tentou imitar Percy Jackson. A maneira como a narração é feita pela protagonista, né, a Jane Doe, é muito sarcástica. É cheia de piadinhas o tempo inteiro, tal, ela é muito humorada, né, mas aquele humor meio, né, sarcástico, negro, né, como dizem por aí. E me incomodou um pouco. Tem uma ou outra piadinha, né, que eu dei uma risadinha assim, tipo, mas não engatou não. Eu não consegui criar empatia pela Jane e por nenhum personagem aqui. Até a página que eu li, que foi a página 96. Está até o marcador aqui ainda. O livro tem 300... Deixa eu ver aqui para vocês. 302 páginas. Na verdade, ele tem 296. Ele termina na página 296. Não é um livro grande, né? Apesar de que tem bastante texto ao longo das páginas, né? Porém, a questão não é o tamanho do livro, mas sim a história. Não sabe, não rolou aquela química, aquele tchan. Como no filme lá dos monstros, né? Que tem um vampirão lá que cuida de monstros, o Hotel Transilvânia. Eu acho que é o Drácula, né? Ele tá querendo uma namorada, né? Todo mundo tem namorada, menos ele. E aí ele fala, tem que rolar o tchan. Tem que ter aquela paixão, né? Aquele despertar, né, do sentimento. E eu não despertei sentimento nenhum positivo por esse livro durante a leitura, né? Até a página 96. Eu fui lendo por obrigação, né? Vou confessar isso para vocês, porque eu comprei o livro, né? Gastei dinheiro, então vou ler o livro. E ia fazer o vídeo aqui pro canal e tudo mais. Pensei que ia ser uma aventura, né? Tipo um Indiana Jones, assim, juvenil, protagonizado por uma garota. Mas até onde eu li, tava muito chato. Muito. Eu vou tentar lembrar aqui de alguns pontos para vocês saberem, né, sobre o que se trata a história. Talvez não tenha me agradado, né? Eu não tenha conseguido engatar a leitura, não tenha rolado esse tchan, mas com outras pessoas talvez isso aconteça, né? Então, vou explicar aqui mais ou menos o que eu consegui recordar da história para vocês. E se vocês quiserem procurar essa leitura, fiquem à vontade, tá? Eu não estou dizendo que o livro é ruim, só estou dizendo que eu não consegui, né, me apegar ao livro. Não me consegui criar vínculo nenhum, nem com o livro, nem com a maneira como a história é contada e nem com os personagens. Além de passar por todas essas situações, né, que já contribuem para que a gente acabe não terminando uma leitura, eu comecei a ler um outro livro enquanto estava lendo esse daqui. Eu gosto, né? Já falei para vocês que eu gosto de ter e-books, de comprar e-books, porque eu deixo eles ali no celular, né, no aplicativo Kindle. Não tenho um aparelho Kindle, né? Ainda não sobrou dinheiro para fazer esse investimento, então eu leio pelo celular mesmo. Eu fui ao mercado, ao Açaí Atacadista, para comprar algumas coisas, né, num certo dia à tarde. E aí no ônibus, né, a caminho do supermercado, eu comecei a ler o livro Red Shirts, do John Scalzi. E olha, foi outra situação, completamente distinta, né, da minha experiência com esse livro aqui. Eu li acho que 2 capítulos e já estava ali, né, fixado pela história e pelos personagens, pela escrita também do John. Coisa que não rolou com esse daqui, tá? Mas vamos lá. Em breve teremos então a resenha de Red Shirts. É uma ficção científica, né? Uma história que se passa no espaço. E é bem humorada também, né? E cheia de tragédias. Mas é bacana, é muito boa a história. Eu estou, se eu não me engano, no capítulo 11. Não sei quantos capítulos tem no total. Mas eu estou mais ou menos ali na metade do livro, tá? Aí depois eu
vou focar em terminá-lo. Não vou começar a ler um outro livro junto com ele, porque senão pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse daqui. Você está começando a ler um livro que ainda não te pegou, e aí você vai e começa a ler um outro livro que te pega, né, desde o início. Óbvio que aquele livro que não te pegou vai ser deixado de escanteio, né? Talvez no futuro eu pegue de novo esse livro para ler, mas por enquanto não vai rolar. Até porque tem muitos outros livros por aí, né? Vocês viram em vídeos anteriores o tanto de livro que eu comprei. E, Jenny, você vai para o final da fila, tá? Bom, a história é protagonizada pela Jane, que é uma adolescente de 14 anos. Ela mora com o pai, o personagem chamado John, em uma ilha, que é bem atípica, né? É uma ilha meio que numa outra realidade, numa outra dimensão, digamos assim, né? Essa ilha se chama Blue Raven, e lá existem várias crendices, né? Eles cultuam 3 deuses, né, chamados os Criadores, e os moradores dessa ilha, eles têm um prefeito, né, que é o personagem Eric Atlas, que é meio que um herói. Ele foi um herói antes de se tornar prefeito, porque existe uma casa, né, uma mansão, que é uma espécie de uma construção, né, bem antiga, né, que já tem séculos de existência lá, que inclusive tem uma escadaria, né, bem imponente que leva até essa casa, né, até essa mansão. E é uma construção, né? É uma casa, vou chamar assim, ou de mansão, vou chamar de mansão, que é como o livro chama, né? Lá meio que existe poderes mágicos dentro dessa residência, né? Dessa mansão, dessa construção. Existem meio que portais para outros mundos. E as pessoas, né, dessa ilha, de Blue Raven, vários membros, né, vários moradores dessa ilha já entraram ali nessa mansão e conseguiram acessar outros mundos e viveram várias aventuras, várias situações incríveis. Algumas delas voltaram e voltaram como heróis, né? Entre essas pessoas está o Eric Atlas, que é o atual prefeito daquela ilha, né? O atual governante de lá. Ele voltou de lá, inclusive, com uma faca, que eles chamam de faca manusiana. Eu anotei aqui, fiz uma colinha, peraí. Vou ver para vocês. Faca manuviana é o nome dessa faca. Que ele, inclusive, vai usar contra a Jane, tá? Já vou explicar por quê. E aí, essa mansão, né, tem portais, né, meio que aberturas, né, de outros mundos para Blue Raven e de Blue Raven para outros mundos. E num certo dia, 2 pessoas saíram de dentro dessa mansão, né? Vieram de um outro mundo para a ilha de Blue Raven. E essas 2 pessoas são a Jane, que era um bebê na época, e o pai dela, o John. Eles saem de lá e nesse mesmo instante acontece um terremoto que devasta a ilha, né? E várias outras coisas simultâneas também acontecem ali, né? Esse dia em que a aparição do John e da Jane aconteceu, e com essa aparição, né, dos dois, também várias catástrofes na ilha, ficou conhecido como a Noite... Peraí, vou ver aqui. Esse acontecimento da aparição do pai da Jane e dela, né, que era um bebê na época, ficou conhecido como Noite de Todas as Catástrofes. Eles são consideradas pessoas amaldiçoadas ali na ilha, né? São pessoas que foram toleradas por um certo motivo, porém elas são muito mal vistas na cidade. Todo mundo, né, meio que tem um desejo aí de se vingar dos dois, né? Mas houve um acordo ali entre o prefeito da época e uma senhora aventureira chamada Winifred para que nenhum mal fosse feito, né, contra os dois, pelo menos por um período de tempo aí. Só que como consequência dessa viagem e dessa chegada, né, e de tudo que aconteceu durante a chegada deles para essa ilha, o pai da Jane, né, o John, ele meio que tem algumas sequelas. Ele virou meio que uma pessoa sem consciência, né? Ele meio que está ali num estado vegetativo, digamos assim, né? Tipo aquelas pessoas que têm problemas mentais e que não interagem, que não falam, né, que não conseguem se expressar. Ele meio que está numa situação dessas. Desde que, né, foi parar em Blue Raven com a filha. A Jane cresceu, então, sendo acolhida numa casa, contra a vontade dos moradores dessa casa, né? O senhor e a senhora Hollow. Eles deram ali um cômodo da casa para eles ficarem. Depois, eles passaram a morar no porão da casa, né? E esse casal, inclusive, tem uma menina, né, uma filha chamada Violet, que é meio que uma amiga ali da Jane. E é uma aventureira também, né? Ela vive
conseguindo arrumar pretextos para explodir coisas, colocar fogo em algumas coisas. E aí, esses dois, né, esse casal, né, o Sr. e a Sra. Hollow, detestam a Jane e o John. Na verdade, todo mundo na ilha detesta esses dois, né? Eles colocam neles a culpa de tudo que aconteceu naquele dia e de todas as catástrofes que vieram depois, porque nunca mais ninguém conseguiu atravessar para outros mundos através da mansão. A mansão meio que se fechou, se trancou para todo mundo, né? A magia que havia lá meio que desapareceu depois da chegada da Jane e do John. É como se tivesse chegado uma visita na sua casa e depois que essa visita chegou lá, as plantas do quintal começaram a murchar, coisas começaram a pifar na sua casa, né? Pessoas ficaram doentes, tudo começou a dar errado. Então você acredita o quê? Que aquela pessoa meio que botou um mal olhado, né, na sua família, né? É o tal da Zeca Pimenteiro. Aquela pessoa, né, por inveja ou, sei lá, por qualquer coisa, trouxe uma onda de coisas ruins para você, para sua vida, né, para sua casa. É mais ou menos isso que aconteceu com a Jane e com o John em relação à ilha. Eles meio que são amaldiçoados. Eles trouxeram ruína para aquele lugar. Então todo mundo meio que tem um ranço, né? Tem uma raivinha contida por eles. Inclusive, criou-se, né, na ilha um festival chamado O Lamento da Mansão, em que todo ano, na data em que, né, as catástrofes aconteceram, né, que o John e a Jane chegaram à ilha, o povo de lá, eles meio que fazem todo um festival e tal, com danças, com músicas, comemorações, entre aspas, né? Meio que tentando arremeter, né, as lembranças de como eram as coisas na ilha, né, como a vida na ilha funcionava antes de tudo aquilo que aconteceu, e meio que pedindo também aos deuses para que nada daquilo acontecesse. De novo, né? E também, né, fazendo umas coisas ali meio tipo assim, aquela malhação de Judas, né? Em que eles rasgam fotos do John e da Jane, em que eles praguejam mesmo, né? Tipo assim, eles extravasam nesse festival tudo que eles gostariam de fazer com os dois, mas, né, não podem, por um certo motivo. Então eles no festival eles extravasam, né? A vontade que eles têm de esganar os dois, né? A Jane e o pai dela. No início da história, a gente vê então a velhinha, né, a coroa lá da trama, a Winifred, ela está dentro da mansão, né, meio que vasculhando por lá, andando por lá, e acontece o terremoto. É o instante em que o pai da Jane e a Jane chegam até a ilha. Depois a gente tem um salto na história, né, um salto temporal, e começa então a narração feita pela Jane, do ponto de vista dela, em que ela conta, né, como é a vida dela, né, a maneira como ela é tratada, né, na ilha, sempre com muito sarcasmo, né, com muita ironia. E aí ela mostra também como é a vida dela na casa dos Hollow e tudo mais. E ela guarda um segredo. Vai rolar aí o festival, né? A ilha está se preparando para esse festival. E ela precisa ir até a casa do prefeito, num lugar lá da ilha chamado White Rock. Ela recebeu uma mensagem, meio que secreta, né? A pessoa deixou ali a mensagem, né, sorrateiramente para que mais ninguém soubesse. A mensagem, teoricamente, do prefeito, chamando ela até lá, porque ele tem algo para contar para ela. Né? E ela fica naquilo, né? O que será que o prefeito quer comigo? Né? E ela decide, então, ir até lá. Só que quando ela chega lá, acontece uma desgraça. Ela causa ali um terremoto, um cais desaba ali com os caras em cima, né? Ela meio que quase se afoga. Os caras pescadores que estavam atrás dela, né? Para pegar ela. Ela é salva pela Winifred, é levada para um certo lugar, onde ela é colocada numa jaula. E aí a Winifred meio que está encenando toda a situação, porque o prefeito sempre quis um pretexto para fazer algo contra a Jeanne. E ele tem um plano que envolve a Jeanne. E a Winifred meio que está fazendo parte disso aí também, né? Só que ela fala de uma forma como se ela estivesse ajudando a Jeanne. E como também se ela já soubesse o que está para acontecer, né? Ela sugere que vai acontecer algo muito sério e que todos eles ali vão ficar em perigo e a Jeanne é que tem que salvar o povo daquela ilha. O povo que sempre odiou ela e o pai dela, né? E aí a Jane fica naquela situação, não tá gostando nem um pouco daquilo, né? Até porque ela tá enjaulada. E aí o prefeito e um capanga dele lá, o filho dele também, aparecem e levam a Jane, ainda enjaulada, para o festival. Acontece ali o festival, aquela, né, festança, aquela coisa toda. O povo tá lá, né, espalhado pela ilha, na praça principal, fazendo toda a balbúrdia e tudo mais do festival, quando eles veem a Jane.
E aí acontece o seguinte, o prefeito, ele meio que quer bancar o herói, né? Ele quer a glória de ser um herói de novo. Só que ele quer ser um herói se vingando da Jane. Ele decide então usar a sua faca, né, manuviana. Ele leva a Jane pela escadaria que vai até a mansão, porque o objetivo dele é sacrificá-la para que esse sacrifício seja aceito pelos deuses, né, os tais criadores, que são os deuses que eles cultuam ali nessa ilha. E eles tenham compaixão daquele povo e façam com que a magia, né, com que o poder da mansão volte a surgir, volte a existir. E assim eles possam ter a prosperidade que eles tinham antes, né, indo para outros mundos e tudo mais, que é o que acontecia ali. No meio de toda aquela confusão, acontece lá um monte de coisa, a Jane acaba tendo a mão cortada por essa faca. E quando ela cai e encosta a mão, né, ensanguentada, no chão, num dos degraus ali da escadaria, começa então mais um terremoto. Assim como aconteceu quando ela e o pai chegaram em Blue Raven. E aí eu não vou contar o resto da história não, vem algumas revelações sobre o passado da Jane, sobre segredos que a Winifred foi forçada, né, a esconder até que a Jane crescesse. E vai vir aí uma missão para ela. Ela então terá algumas aventuras para viver. E claro, terá que salvar o povo daquela ilha que está meio que condenado a uma catástrofe pior, né, que todas as anteriores, né? Até aí a história não estava tão ruim, né? Não era uma coisa assim, nossa, que livro ruim. Mas eu não estava conseguindo me conectar com a trama, né? Principalmente com a personagem principal, que é a narradora do livro. Eu não consegui criar empatia pela Jane, infelizmente. É isso então, pessoal. Esse foi o vídeo resenha de Jane Doe e o Berço dos Mundos. Infelizmente, eu não tenho como contar para vocês o que vem depois, porque não terminei a leitura. Mas prometo para vocês que não farei isso de novo, tá? Não vou começar a ler um livro enquanto eu não tiver terminado o anterior, que eu estiver lendo, certo? Não lerei 2 livros ao mesmo tempo de novo, porque pode acontecer mais uma vez o que aconteceu agora, né? Um livro ser melhor do que o outro e esse outro que é pior do que o outro ser deixado para lá. Acho que vocês já devem ter feito isso na vida alguma vez, né? Me digam aí nos comentários se eu sou o único que passou por isso. Acho que não, né? Vejo vocês então no próximo vídeo aqui do Livro Não Veio. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.